Vamos falar agora aqui com a nossa equipe de reportagem, porque milhares de fiéis se reúnem hoje, no momento, para a Marcha para Jesus, aqui em São Paulo. A Danúbia Braga vai trazer as informações daqui a pouco e a gente vai trazer também a movimentação. Mas nós mostrávamos aqui e trazíamos a informação no nosso grupo aqui da redação sobre o apoio que o presidente Lula declarava desculpa, gente, aos evangélicos aqui em São Paulo por causa da Marcha para Jesus. Vocês acham que, Henrique Kriegner, o presidente consegue se aproximar desse grupo ao, digamos, felicitá-lo nesses momentos muito específicos em que há celebrações grandiosas como esta aqui em São Paulo? De jeito nenhum, Evandro. Já está claro e notório para toda a comunidade evangélica que o presidente Lula, ele se opõe às principais causas da própria comunidade. Então, ele fala em discursos de campanha, fala quando é interessante, mas ele não consegue articulação com a bancada evangélica no Congresso, ele não consegue diálogo com os líderes evangélicos. Na verdade, vou falar bem o português claro aqui, ele nem quer. É interessante na hora do voto, mas na hora, né, de construir algo, realmente isso não é uma presença ali. O próprio PT lançou um curso, né, de como que os ativistas petistas poderiam se conectar com a causa evangélica, que foi um fiasco total. Não conseguiu nem penetração na comunidade evangélica, como também não conseguiu convencer até os próprios petistas evangélicos que, pasmem, existem. Então, é realmente um tiro na água. Deixa eu falar aqui com a Danúbia Braga, que está acompanhando as informações e vai trazer os detalhes para a gente agora. Qual é a situação aí nesse momento, Danúbia? Bem-vinda. Oi, Evandro, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o evento ainda acontece, vai até às 7h45 da noite, milhares de pessoas reunidas, então são mais de 20 shows. O evento que começou por volta das 10 horas da manhã, 3,5 km, esses evangélicos percorreram ali da região da Estação da Luz até Santana, zona norte de São Paulo. E com a presença de muitas autoridades e muitos políticos. O governador Tarcísio de Freitas participou do evento. Em um momento ele estava num trio elétrico, usou ali uma bandeira de Israel enrolada no corpo dele. Num outro momento ele estava no palco com outras autoridades e políticos e aproveitou para sancionar então uma lei, um projeto de lei de autoria dos deputados estaduais Gil Diniz e Eduardo Nóbrega, em que torna a Marcha para Jesus e também um grupo gospel patrimônio cultural e imaterial do estado de São Paulo. Além disso, ele acabou fazendo uma pregação ali e optou por usar um tom dando indícios de como vai ser o futuro da nação e não mirando um discurso político. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também esteve presente. Em dado momento, ele também acabou ali fazendo um breve discurso, agradecendo ali aquele momento, aquela oportunidade e também acabou destacando o trabalho de muita gente, o empenho de muita gente para que aquele evento pudesse dar certo. O ministro do STF também, André Mendonça, participou do evento e fez uma oração em que ele disse que transforma este país que por vezes vive em sequidão. Ele clamou então isso ali no momento em que ele fez essa oração. E para representar o presidente Lula, que foi convidado, mas pelo 3º ano consecutivo não esteve presente na Marcha para Jesus, Jorge Messias, então advogado-geral da União, esteve ali no palco, também foi breve em suas palavras, em nenhum momento citou o presidente, só agradeceu a oportunidade de poder participar da Marcha para Jesus, essa que é a 33ª, com uma expectativa de público de 2 milhões, então, de evangélicos participando aqui na capital paulista, mais de 20 mil caravanas de diversas partes do país, pessoas também vindas de fora. E também é esperada a participação, inclusive, ainda de discurso previsto de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, Gilberto Kassab, dirigente do PSD. Ele esteve no palco e aí o momento em que ele esteve ali no palco, ele foi breve também, só fez um agradecimento, acabou não fazendo nenhum grande discurso. Fato é que milhares de pessoas reunidas, então, nessa Marcha para Jesus em 2025, com uma expectativa de 2 milhões de fiéis. Volto com você, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Danúbia Braga. Um abraço para você. Fábio Piperno, a gente percebe figuras importantes, governador Tarcísio de Freitas, num momento decisivo, digamos assim, para 2026, subindo ali ao palco, digamos assim, e se aproximando com várias mensagens desse grupo, ao mesmo tempo em que o presidente da República também manda, digamos, as suas felicitações. O quanto esse evento ele traz um pouco do termômetro político também todos os anos aqui no país?
Claramente, o presidente da República, ele nunca foi íntimo desse grupo, embora também não seja longe disso, né? Nunca tenha sido um político hostil. Eu acho que o presidente, ele tem que dialogar de uma outra forma. Por exemplo, há algum tempo, eu li algumas manifestações do deputado Ottoni de Paula, que até disputou a presidência da Frente Parlamentar Evangélica e perdeu, mas é uma liderança evangélica importante no Congresso. E ele foi um rigoroso adversário do presidente da República na última eleição. E ele mudou a sua forma de avaliar, ele é do MDB do Rio de Janeiro, e hoje ele fala o seguinte: bom, por mais que, do ponto de vista religioso, enfim, o presidente não esteja tão próximo, mas há conquistas que a sociedade vem tendo. Por exemplo, ele citou isso, o próprio deputado, falando em valorização do salário mínimo e alguns outros benefícios, que certamente atendem também enfim, acabam contemplando aspirações não só do público evangélico, mas de todo mundo. Então, eu acho que o presidente da República, ele não pode, de fato, partir para essa história de que, eu vou tentar me aproximar de qualquer jeito, porque e contar essas lorotas de político que sempre foi, inventar que sempre foi próximo, isso, aquilo, todo mundo sabe que não. Mas eu acho que ele deve ter enfim, um direcionamento realista e de forma alguma insuflar qualquer tipo de conflito religioso na sociedade. Esse recorte de evangélicos de um lado, católicos de outro, outras religiões de outro, afros e tudo mais, isso é muito ruim para a sociedade. Agora 5h52, aquele último intervalo para quem nos acompanha pela rádio, nas outras plataformas seguimos. José Maria Trindade, numa mensagem longa que foi publicada na página do governo, o presidente Lula deixa uma mensagem direta assinada por ele e coloca: desejo a todos uma marcha abençoada, guiada pelo Espírito Santo e que siga levando a luz da fé por todo o país, inspirando cada brasileiro e cada brasileira a crer num Brasil mais justo, menos desigual e mais democrático. E coloca: com todo respeito, Luiz Inácio Lula da Silva. Fala, Zé. Pois é, há um esforço, sim, do governo numa tentativa de aproximação. Existem vários petistas, inclusive Benedita da Silva. É da bancada evangélica, ela é evangélica, e existem outros petistas evangélicos, né? Eu acho muito temerário essa união de religião com política, né? A gente vem criticando aqui o regime do Irã, exatamente, é danoso demais fazer essa mistura, porque são coisas que não combinam. A política é rancorosa, a política é de ódio, de amor e de ódio, a religião não pode ser de ódio. É um pastor que esteja com ódio no coração, ele está inviabilizado do púlpito, ele não pode subir no púlpito com ódio no coração. Então, assim, para se ter uma ideia. Então, eu não gosto dessa separação. Mas é evidente, fica muito evidente, que o presidente Lula, ele não está bem com as duas religiões. Nem com a católica, ele não tem mais aquele domínio que tinha, as bases da Igreja Católica já não são mais assim, petistas, já não são mais adoradoras do Lula, e nem a evangélica, mas ele tem sim um pé na religião evangélica. Mas eu estou tomando como base as últimas pesquisas, que existem pesquisas qualitativas para avaliar exatamente públicos distintos. Ele sabe que está mal. Por quê? Porque os líderes evangélicos, eles são muito mais pastores mesmo, no sentido amplo, de pastorear, de cuidar do rebanho, né? Então, eles são muito, muito críveis para os seus seguidores. Tanto é assim que a política vem se armando contra essa situação. Lá atrás, o Tancredo teve essa ideia de jogar na política pastores evangélicos e fez isso na sua candidatura ao governo de Minas. Ganhou de Eliseu Rezende, que era o preferido do regime, que era o privilegiado, e o Tancredo ganhou fazendo várias amarrações, inclusive lançando pastores. Daí por diante, a bancada evangélica cresceu demais na Câmara dos Deputados. E esse demais, acho que não tem que ter limite, porque cresceu através de votos, né? Não é indicação. Mas, de qualquer forma, eu não gosto desta mistura, mas é evidente que o governo tem, sim, dificuldade
nesta faixa de religião, católico e evangélico, né? E precisa se cuidar no sentido de fazer um discurso único, sem e apagar, o que é muito difícil hoje, nessa altura, apagar essa ideia, porque a ala mais da direita faz um discurso, até quem não é evangélico, faz um discurso pró-evangélico. Tem razão, Zé Maria Trindade. Inclusive, a gente vê, o governador Tarcísio de Freitas subindo ao palco e, de certa forma, há uma mistura ou convergência de pautas, porque, ao mesmo tempo em que ele está na Marcha para Jesus, a Danúbia Braga menciona que ele usa uma bandeira de Israel e abraça, envolve essa bandeira ao corpo, também passando uma mensagem, digamos, política para esse público que acaba encontrando na religião também apoios muito parecidos, seja aqui no Brasil, seja fora dele, neste caso, numa pauta que envolve Israel e que, de certa forma, também separou as opiniões, também polarizou as opiniões aqui. E isso indica muito sobre cada apoio que cada político terá a partir da maneira como ele se manifesta também sobre este conflito. A forma de recepção de cada grupo da sociedade vai ser expressada no momento da votação. A gente pode até ler algumas pesquisas e tal, mas o certo é que pelo terceiro ano consecutivo o presidente não participa, pelo terceiro ano consecutivo, se a memória não me falha, o Messias está indo colocar a cara, mas muita gente, a maioria das pessoas que aí estão não sabem quem é o Messias, então não tem nenhum impacto negativo para a sua figura. Se for o presidente, talvez receberia vaias. Aí é onde que entra a BIM, que tanto falamos, dizendo, presidente, pelas dúvidas, é melhor não ir, porque a gente sente que pode ser contrário à simpatia do povo, é melhor não participar, e aí a presidência, obviamente, faz caso a essa recomendação. Tarcísio está aproveitando a situação e está aproveitando bem. Está se colocando do outro lado. Enquanto o governo menciona sua crítica a Israel, o Tarcísio coloca uma bandeira de Israel, em claro apoio. E ainda nem falamos sobre a questão de ontem, né, do aumento da taxa Selic de novo, 15%, a dirigência do PT ficou quieta, não apareceu mais cidadão, rapaz, nada disso, e quando a gente está precisamente num momento de complexidade econômica. Então, o Tarcísio está aproveitando. A melhor coisa que a oposição pode fazer agora é ficar quieto, deixar que o governo continue errando. Fala, Kriegner. Eu concordo. Acho que é importante só lembrar que a Marcha para Jesus, tradicionalmente, convida presidente da República, governador e alguns outros parlamentares, né? Então, todos os anos, independente da ideologia ou do partido, os mandatários são convidados. E o apoio a Israel, através das bandeiras, a simbologia, também é uma constância, né? Então, mesmo no momento de paz ou coisa do tipo, teria essa mesma atitude. Esse ano, calhou, e aí, assim como foi no ano passado também, que agora o mandatário do estado de São Paulo, do governo, é também evangélico. Então, por isso, acho que tem uma receptividade muito maior dentro ali do público e aí com a questão da bandeira de Israel. Mas até outros que não eram, os outros governadores que não eram evangélicos participavam. E sempre gerava até aquela situação um pouco, aquele clima um pouco estranho, né? Porque você nunca via a pessoa numa igreja ou talvez professando nada de uma fé, nem mesmo cristã católica, e aí de repente aparecia por lá, né? Então, tem sempre essas surpresas, mas essa tradição acontece. É lamentável que o presidente da República se negue pela terceira vez a participar.